A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos dar aí prosseguimento ao nosso devocional no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, do versículo 7 ao 19, que diz assim a palavra do Senhor. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o lado do mar. Seguiu-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que ele designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, meus queridos, mesmo após tantas perseguições que nós temos visto aí nos nossos devocionais, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo está crescendo muito. Agora Marcos nos fala que multidões se juntam novamente aos pés de Jesus, multidões dali mesmo da Galiléia, multidões vindas do norte, multidões vindas do sul, do leste, de praticamente toda a Palestina se chega a Jesus. Eles andam distâncias longas para ver Jesus, para ouvir Jesus e principalmente, meus amados, para serem tocados por Jesus, porque sabem que Jesus é o único capaz de curar todas as suas enfermidades, todas as suas mazelas. Então nós vamos ver no verso 11 que Marcos nos fala novamente que os espíritos imundos são desmascarados por Jesus e são expulsos, mas acabam revelando ali a identidade de Jesus. Nós temos outros vídeos que falam por que Jesus não queria ser revelado naquele instante, e muito menos por demônios. Isso também nos lembra que não existe demônio ateu, e infelizmente, meus queridos, tem pessoas neste mundo que são piores que demônios, porque Tiago vai nos falar no capítulo 2, no versículo 19 da sua carta, que os demônios creem e temem em Deus, creem e temem em Jesus. Então tem muitas pessoas que não temem ao Senhor e não reconhecem Jesus como o Senhor de todas as coisas. E os demônios, eles estavam certos. Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus não queria que eles o anunciassem. Você pode ver isso aqui em outro vídeo no nosso canal que vai falar sobre isso. Então no verso 13 e 19, Marcos nos mostra que Jesus, primeiro, ele sobe ao monte, ele ora a Deus, que é o mais importante, que ele ora ao Pai antes das suas decisões importantes. Então ele vai escolher 12 pessoas comuns, pessoas simples e imperfeitas, para serem seus apóstolos. Marcos nos diz que Jesus escolheu aqueles que ele mesmo quis. Às vezes pessoas que eu e você não escolheríamos, pessoas improváveis para o padrão da nossa época ou o padrão daquela época. Mas, novamente, vai falar por que Jesus escolheu os 12. A prioridade disso era a pregação da palavra, proclamar a palavra. E Jesus já tinha falado isso lá no capítulo 1, no versículo 14. E também vai dar autoridade para esses apóstolos para ir e também para expulsar demônios. A palavra apóstolos significa
aqueles que são oficialmente enviados pelo Rei, o Rei Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A missão deles é a missão de Jesus. O ministério deles é uma extensão do ministério de Jesus. Os discípulos devem imitar ao Senhor Jesus em tudo aquilo que eles fizerem. Mas por que 12? Por que não outro número? 12 nos traz à memória as 12 tribos de Israel, que agora significa o novo povo de Deus, o povo de Jesus, a igreja do Senhor Jesus. Por trás desses 12, depois virão muito mais, virão aqueles 120 de Atos 1:15, os 3.000 lá de Atos 2:41, os 5.000 de Atos 4:4 e também uma multidão incontável de Apocalipse 7:9 e aqueles povos abençoados da nova terra em Apocalipse 21:3. Depois desses 12, meu querido, vem você, vem eu, outros enviados do Senhor Jesus Cristo. Cabe registrar que os apóstolos, eles não tiveram sucessores. Foram os 12, depois Judas, que se enforcou, foi substituído por Matias, e também o apóstolo Paulo, um apóstolo chamado diferente, um apóstolo chamado fora do tempo, escolhido pelo próprio Senhor Jesus. Para ser apóstolo, precisava ter visto Cristo ressurreto, precisava ter comunhão com Cristo e ter sido chamado pelo próprio Senhor. Vou deixar aqui abaixo as passagens que falam sobre isso. Então, meus queridos, se vocês estão em alguma igreja em que seu líder se diz apóstolo, sem polêmica, mas sugiro que procure uma outra igreja bíblica. Então, líderes espirituais, eles são escolhidos por Deus, são chamados por Deus para servirem a sua igreja em amor e com serviço. Então procurem líderes desta forma, que sejam enviados a pregar, a testemunhar, a glorificar o nome de Deus acima de todas as coisas. Assim como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:31. Então, assim como os apóstolos, eu e você também somos chamados. Tem um vídeo aqui que fala sobre o chamado de Mateus. Ele imediatamente largou a coletoria, ele largou tudo que ele tinha e seguiu a Jesus. Assim como eles, nós somos chamados a proclamar a mensagem do reino, chamar as pessoas ao arrependimento de seus pecados, chamar as pessoas à fé e para crerem no Evangelho. Você pode ver o Senhor Jesus Cristo falando sobre isso no capítulo 1, no versículo 15. Então, meus queridos, Jesus escolheu pessoas simples, pessoas fracas, marginalizadas para transformar o mundo. E assim, Jesus está te chamando. Não se assuste, não se escandalize quando Jesus te chamar, porque Ele está te chamando. Saia da inércia, saia de onde você está, saia da sua zona de conforto e faça o seu melhor para Deus. Sejamos imitadores de Cristo, assim como foi o apóstolo Paulo, que eu e também você, nós sejamos imitadores de Cristo. Não se contentem em simplesmente ouvir o Evangelho. Infelizmente, muitos vão ouvir esse vídeo e vai seguir sua vida normal. Muitos vão à igreja ao domingo e acham que isso é suficiente. Não é, meu querido, não é suficiente. Você tem que ter um encontro verdadeiro, um encontro pessoal com Cristo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E o meu ministério é este, anunciar isso para você. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus queridos, venham para Cristo nesse instante, agora. Essa oportunidade que você está tendo. Só Ele pode perdoar os seus pecados, satisfazer os anseios do seu coração, arrancar o seu coração de pedra, um coração duro, te dar um coração novo, um coração disposto a amar, a servir e a obedecer. Ele pode abrir os seus olhos para que você veja a glória de Deus, meu querido. Amém, amém. Só Ele pode te dar uma nova vida. Venha para Jesus como você está, porque você será transformado. Se você está deprimido, está triste, endividado, se está nas drogas ou na bebida, venha para Jesus. Ele pode mudar a sua vida. Eu não posso, meus queridos.
Eu estou aqui para anunciar isso para você, mas quem pode mudar a sua vida é Jesus. Se você tem sede, você vem a Jesus, que Ele é a água da vida. Se você tem fome, você vem para Cristo, que Ele é o pão da vida. Se você está perdido, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele ama você com um amor eterno, por isso Ele está te chamando para ser um enviado, a proclamar as boas novas dEle, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Se você ainda não tomou essa decisão, meu querido, faça isso agora diante do Senhor. Confesse que Cristo é o Senhor da sua vida, entregue sua vida completamente a Ele e que Ele possa continuar me usando, continuar te usando para louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém, meu querido. Amém.